E olha a notícia aí de novo, né, pessoal? Federalização da CEMIG e Copasa voltou a esquentar, né? Empresas se pronunciam. Novamente essa história, né, pessoal? Voltando aí aos holofotes, a federalização dessas duas empresas do estado de Minas Gerais, né? A CEMIG e a Copasa voltaram a se pronunciar sobre uma possível federalização das estatais, que no dia 27, as controladas pelo governo de Minas Gerais, ambas as empresas fariam parte de um acordo do governo para abater dívidas do estado com a União Federal. Só para a gente relembrar aqui, né, o estado de Minas Gerais deve muita grana para a União Federal e várias vezes essa possibilidade foi levantada, né, do governo de Minas Gerais ceder às empresas, né, tanto a CEMIG quanto a Copasa, em troca de abatimento dessas dívidas. A CEMIG se pronunciou, né, respondeu que até o presente momento não há definição de projeto de lei referente às possíveis condições de renegociação dessa dívida, e a Copasa também se pronunciou, disse que a respeito da negociação sobre dívidas públicas contratual do Estado de Minas Gerais com a União, até o presente momento não há definição do projeto de lei referente a possíveis condições de renegociação dessa dívida. Ou seja, né, as duas empresas, né, soltaram fatos relevantes para os seus acionistas, avisando que ainda não tem nada confirmado a respeito disso. No momento, o Estado de Minas Gerais não dispõe de informações adicionais, além daquelas estabelecidas no regime de recuperação fiscal, né? O Estado de Minas Gerais ele deve 170 bilhões à União Federal. Né? É um descontrole total dos estados, né? Eles gastam muito mais do que arrecadam e acabam devendo muito à União Federal. E por outro lado, a União Federal acaba cobrando juros absurdos, né? Juros em cima de juros que se tornam a dívida cada vez mais impagável, né? Essa que é a realidade. Então, essa notícia veio à tona novamente, né? Esquentou, porque o Zema vai a Brasília para resolver esse assunto, né? Toda vez que os políticos se reúnem para discutir esse tema aí das dívidas de Minas Gerais, começa aquela história de federalização dessas estatais. O encontro entre o Rodrigo Pacheco, né, que é o grande mentor dessa história de federalização, né, no final das contas, e o governador atual de Minas Gerais, Romeu Zema, estava marcado para ocorrer na última quarta-feira, mas foi cancelado. Pacheco, que é o senador por Minas, que é apontado como responsável por propor a federalização, né? O Rodrigo Pacheco está doido para acontecer essa federalização. Eu não sei que interesse todo é esse, mas tudo bem, né? Aí, pessoal, foi deliberado que na próxima semana, em data a ser acordada pelo governador Romeu Zema, os demais chefes dos poderes executivos estaduais, né, irão à capital federal para discutirem o tema. O acordo parecia ter esfriado, né? Na verdade, já tinham até esquecido desse tema, né? Mas, segundo aí a Folha de São Paulo, o plano de renegociação com as dívidas estaduais, apresentado pelo Ministério da Fazenda, arrefeceu os planos da classe política de Minas. A proposta atrela diminuição dos juros cobrados e investimentos em ensino médio técnico, né? Porém, a novela ganhou mais um capítulo após o governo Lula e Pacheco chegarem a um entendimento para permitir que a União receba ativos dos estados, como, por exemplo, participação acionária em estatais, recebíveis créditos judiciais para abater dívidas, segundo informações o jornal O Tempo. Aí hoje a gente tem aqui a Copasa, pessoal, que subiu bastante porque anunciou dividendos recentemente, né? Mas já vem caindo nos últimos dias, saiu aqui, ó, de R$ 21,45, já está a R$ 20,77. E a CEMIG talvez sofra mais com essas notícias, estava aqui em R$ 10,52 e já caiu bastante, principalmente nos últimos dias, para R$ 10,04. Cara, e essa notícia bate como uma bomba para essas empresas, né? Porque há uma grande quebra de expectativa, né, pessoal? Só para a gente ter uma noção, acho que da última vez que aqui isso aconteceu, que essa notícia aconteceu, a CEMIG caiu bastante, né, pessoal? Acho que foi aqui em novembro, por exemplo, a CEMIG chegou a 7,50, por exemplo, né? Cara, porque há uma quebra de expectativa, né? Todo mundo esperava que a CEMIG fosse privatizada, né, e não federalizada. Então há uma grande quebra de expectativa, ainda mais a CEMIG 4, que é o ticket mais líquido, mais negociado, tem mais pessoas, né,
que tem esse ticket e não tem tag along, que é aquela proteção a favor dos acionistas minoritários, né? É só o ticket CMG3 que tem 80% de tag along, nem 100% é. Já a Copasa, ela fica numa situação mais confortável, né? Com essas notícias, ela não cai tanto quanto a CEMIG, mas também cai, né? Nas últimas notícias, a empresa veio aí a R$18, R$18,70, a última vez que essas notícias vieram à mídia, né? Porque a Copasa, ela tem um tag along 100%, né? Tá ali no novo mercado. Então, isso ajuda um pouco, principalmente os acionistas minoritários, tá bom? Mas, cara, eu vou dar minha opinião aqui. Pode ser até controversa minha opinião, né? Eu sei que algumas pessoas vão criticar. Mas, cara, eu não vejo a federalização como uma coisa muito ruim. E eu vejo muita gente em pânico com a federalização. Eu até concordo que a atual gestão, tanto da CEMIG quanto da Copasa, são muito boas, né? Vem fazendo bons trabalhos nas duas empresas, nas duas estatais. Só que, cara, o governo estadual é tão ruim quanto o governo federal. Né, muitas das vezes é até pior, né? Os governos estaduais são muito mal administrados, pessoal. Só para a gente pontuar aqui, eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? E o governo estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, os últimos 4 governadores que a gente teve aí, foi tudo preso. Só para a gente entender como a administração desses governos estaduais são ruins. Essas empresas sofreram muito com governos estaduais passados. Se você analisar aqui rapidamente, a CEMIG hoje está pagando bons dividendos, né? Uma boa gestão. Mas olha um tempo atrás, pessoal, aqui, ó, de 2014, 2015, né, até 2018, 2019, a CEMIG não pagou quase nada de dividendos. Gestão aí do governo Pimentel, do PT, uma péssima gestão que prejudicou muito a empresa nessa época. Se você olhar o cenário, né, de uma forma mais abrangente, talvez a federalização não seja tão ruim assim. Gente, o governo desses estados é muito mal gerido, cara. E a gente precisa entender que agora essas empresas estão sendo bem geridas. E no próximo governo estadual? E no próximo governador que entrar? Será que não vão mudar os gestores dessas empresas, né? E não vai ficar pior como foi no passado? Então, não vejo uma coisa tão ruim assim, né, se essas empresas forem federalizadas. Né? Essa é a minha opinião, pessoal. Parar um pouquinho para pensar, as empresas hoje controladas pelo governo federal, o Banco do Brasil, a própria Petrobras, cara, estão pagando aí um caminhão de dinheiro de dividendos. Então, não sei se no final das contas, né, isso seria tão terrível assim para essas duas empresas. Temos que lembrar que hoje a CEMIG, né, na data da gravação desse vídeo, dia 28/6, está pagando um dividendo, referente à Datacom lá de abril, tá? Um dividendo, e também JCP. Tem mais dividendos programados aí para o final do ano também. Sem contar que a CEMIG recentemente vendeu participação da Aliança Energia, né, para Vale. Então, a empresa deve embolsar aí 2,7 bilhões de reais, e isso pode ser convertido em dividendos extraordinários, né? Já fiz vídeo até aqui no canal falando sobre isso. Lembrando ainda que a empresa pode receber também algumas indenizações do passado relativo a essa participação da Aliança Energia, cerca de 223 milhões de reais. Né? Então a empresa tem muita grana para receber, né? E isso pode ser convertido ainda em mais dividendos para a companhia. A expectativa é muito alta, né? De bons pagamentos de dividendos dentro desse ano de 2024 para a CEMIG. Já a Copasa, pessoal, que também anunciou pagamento de dividendos já para agosto, né? A empresa vai pagar um JCP e também um dividendo. Lembrando que a empresa já pagou dentro desse ano um dividendo extraordinário, cerca de 79 centavos, referente lá o ano de 2023, a Datacom foi em abril, né, e o pagamento em maio. O CEO atual da Copasa, né, diz aí que vai manter os 50% de payout para os próximos anos da companhia, o que é muito bom para os seus acionistas. E também, toda vez que a reserva de lucros excede o capital social da companhia, a empresa geralmente paga dividendos extraordinários para os seus acionistas, pessoal. Então, temos aí uma grande possibilidade ao final de 2024 ou até mesmo o início de 2025, a Copasa pagar novamente dividendos extraordinários para os seus acionistas. A expectativa para essas duas empresas são bons dividendos pela frente, mas lembrando que temos aí esse fantasma da federalização e, na minha opinião, eu acho um erro todo esse desespero. E quando essas empresas acabam sofrendo aí na cotação por causa dessas notícias, a cotação cai bastante, muita gente vende no fundo, e nos últimos anos o que a gente viu foi que logo em seguida esse assunto morreu, as ações subiram novamente e quem vendeu no fundo acabou ficando no prejuízo, tá bom? Então muita calma, paciência,
vamos esperar, né, as notícias oficiais para a gente ver que de fato vai acontecer, tá bom? Desejo a todos bons investimentos e fui! Considere ser membro do nosso canal, pessoal. É o nosso projeto Membro Vamos Junto, onde a gente vai caminhar juntos nessa jornada dos investimentos. Os membros terão acesso à nossa planilha de projeções e preço-teto das ações e também o chat exclusivo para membros, onde você vai poder conversar comigo e também com os outros membros do canal. Vai te ajudar muito nessa jornada dos investimentos.